Olá, boa noite, já estamos no ar para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Os destaques desta quarta-feira, em mais um dia agitado no Congresso Nacional. O plenário do Senado analisa agora o projeto da dosimetria que pode reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, a proposta foi aprovada na CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, nessa discussão, também na CCJ. O repórter Igor Damasceno chega com as últimas informações. Quais são as atualizações? A matéria passou mais cedo pela CCJ e agora está sendo discutida no plenário do Senado. Bem-vindo ao Jornal Jovem Pan, Igor. Boa noite para você. Oi, Thiago. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo no nosso Jornal Jovem Pan. Eu falo bem ao lado do plenário do Senado Federal, onde nesse momento está terminando as discussões em torno do PL da dosimetria. Cada senador pôde expressar a opinião, pôde então criticar ou elogiar a proposta que foi admitida na Comissão de Constituição e Justiça. Nesse momento quem fala é o senador Fabiano Contarato. Ele é contra a admissibilidade dessa matéria porque ela reduz a pena de pessoas que acabaram invadindo instituições democráticas, entre elas o próprio Senado Federal. Então ele se posicionou de forma contrária à admissibilidade deste texto. Falta somente mais um senador falar e aí de fato vai começar a votação em torno do PL da dosimetria. No plenário são necessários pelo menos 41 votos favoráveis e o que se fala nos bastidores é que há votos suficientes, já há senadores suficientes para aprovarem esse texto. Se isso de fato acontecer, como não houve modificações efetivas na versão da Câmara dos Deputados, o texto seguirá direto para a sanção presidencial. Nos bastidores, o que se fala, segundo um interlocutor nosso no Palácio do Planalto, é que o presidente Lula vai vetar esse texto na íntegra, ele que não concorda com a redução de penas. Mais cedo, a matéria foi admitida na CCJ daqui do Senado. Por lá foram 17 votos favoráveis, 7 votos contrários. E o relator na CCJ, senador Esperidião Amin, ele fez algumas modificações simbólicas. Ele, inclusive, incluiu no texto o fato de que o PL da dosimetria vai beneficiar apenas os condenados pelas invasões antidemocráticas de 8 de janeiro de 2023, sejam os executores, sejam os autores intelectuais. Então, beneficia, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a Débora Rodrigues, também conhecida como Débora do Batom, um autor intelectual e uma pessoa que de fato invadiu algum prédio de instituição democrática. Na versão aprovada na Câmara dos Deputados, não ficava claro quem seriam os beneficiados. Então, segundo especialistas, outros criminosos que não têm nada a ver com o 8 de janeiro poderiam ser beneficiados. Então, Esperidião Amin deixou isso mais claro no texto. Mas, segundo ele, não é uma modificação efetiva, porque ele apenas deixou mais claro a versão da Câmara dos Deputados. Não houve modificações, apenas reafirmou. Como é uma modificação simbólica, então não tem expectativa do texto retornar para análise dos deputados. Neste momento, então, estão todos na expectativa pela votação do PL da dosimetria. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele já disse que vai votar a matéria hoje, sim. Então, expectativa, inclusive, de aprovação. Logo depois da aprovação na CCJ, muitos parlamentares da base tentaram se articular, mas a informação que nós temos é que a base não vai obstruir os trabalhos justamente para deixar tudo na mão do presidente Lula. O veto presidencial e logo depois as propagandas em torno dessa atitude do presidente. Eu vou voltar com você aí no estúdio, Tiago, mas a qualquer momento a gente pode voltar com novidades, porque ainda nesta edição do JJP pode ser que o texto seja aprovado em plenário. Então, a qualquer momento, posso voltar com novidades. Até já, Igor. E mais cedo houve uma discussão se seria uma votação nominal ou se o projeto seria aprovado de forma simbólica, mas os parlamentares continuam falando e a gente vai direto para o plenário do Senado falando nesse momento o senador Renan Calheiros. Agora há pouco falou o senador Fabiano Contarato e agora o senador Renan Calheiros fazendo uso da palavra. A gente acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan. Senado Federal, este projeto infame. Senhor presidente, o golpe de 1964, idealizado fora, foi chancelado neste plenário, infelizmente.
a voz sepulcral de Auro de Moro Andrade, proclamou do alto desta casa a vacância presidencial. Uma fraude, senhor presidente, uma mentira histórica. O presidente João Goulart estava em território nacional articulando uma reação aos traidores da nação. Bom, aí o senador Renan Calheiros lendo um discurso fazendo referências a abril de 64, no golpe militar, e claro que mais para frente ele vai fazer algum tipo de referência contra a questão da tentativa de golpe em 2022 para 2023. Vou chamar já os nossos comentaristas, chegando por aqui, Denise Campos de Toledo, Cristiano Vilela e no nosso telão sempre Dora Kramer. Começo por você, Dora. Bom, de qualquer forma, já está tudo pavimentado. Durante todo o dia a gente ouviu um acordo entre o governo para que fosse aprovada essa matéria sem qualquer tipo de alteração em relação à Câmara. A deputada Gleisi Hoffmann negou que tivesse esse acordo, mas Jacques Wagner confirmou, inclusive, para os jornalistas. Tudo bem, Dora? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tiago, Denise, Vilela, boa noite a todos. Pois é, quem denunciou, ou melhor, abriu esse acordo é quem está falando agora, o senador Renan Calheiros, porque o governo se enrolou todo. Essa matéria deve ser aprovada, toda a expectativa, se bem que ultimamente não é bom a gente cravar nossas fichas no que parece que vai acontecer, né? Mas pelo jeito vai ser aprovado. Agora, o governo se enrolou todo, porque fez se desarticulou, né? Entre o Palácio do Planalto e as lideranças do Congresso, cada um falava uma coisa e depois tentou esconder um acerto feito para ganhar os votos da oposição na votação daquele projeto que foi já aprovado pela Câmara, que aumenta os tributos, a tributação de fintechs e bets e vai garantir uma arrecadação de 20 bilhões de reais para o governo. E isso aí é o clássico, toma lá da cá. E quando o senador Renan Calheiros disse que não participava da farsa e abriu os termos desse acordo, aí foi um barata voa, né? O governo negando inicialmente, depois o senador Jacques Wagner dizendo que era responsabilidade dele, sem que ninguém acreditasse que ele ia fazer algo assim, da cabeça dele, uma coisa dessa importância. Então ficou muito exposto o governo, né? E aí, o que os governistas, diante dessa exposição, que os governistas passaram a apostar é no veto do presidente Lula. Deve passar, presidente Lula, cujo governo não moveu uma palha para impedir a aprovação desse projeto, a não ser da boca para fora, e agora, no Senado, o presidente veta e fica o presidente veta e o candidato à reeleição fica bonito no palanque dizendo que foi contra esse projeto do Senado, quando, na verdade, o governo dele negociou a aprovação desse projeto a favor, melhor dizendo, da obtenção de uma tributação de 20 bi de reais. Vilela aqui com a gente também. Vilela, claro que há uma discussão muito grande para quem que essa matéria vai valer, a abrangência de abrandamento de penas, mas tem um ponto aqui que é uma questão jurídica que acho que é importante esclarecer para a nossa audiência. Prevê redução de até 2/3 da pena imposta no total a quem participou do 8 de janeiro, em caso de condenação simultânea ao crime de tentativa de golpe, que com penas maiores vai absolver o de tentativa de abolição do Estado. Uma mudança vale para quem cometeu crime contra o Estado democrático. Quais são essas diferenças e por que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser beneficiado com essa aprovação? Tiago, uma ótima noite a você, a Denise, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan.
Olha, com essa alteração, com essa mudança que nós tivemos a partir de agora, mesmo havendo essa restrição, que na verdade ela vai passar a evitar que crimes comuns, que pessoas que tenham praticado os crimes de outra natureza acabem sendo beneficiados. Logo que tivemos a aprovação do texto original, muito se falou naqueles primeiros dias, inclusive eu observei nos nossos comentários que o texto que havia sido aprovado, ele daria margem para que praticantes de outros crimes pudessem realmente pleitear esses benefícios. Então, uma vez agora feito esse ajuste, né, que é o que tecnicamente está sendo colocado pelo Senado, um ajuste de redação, nesse sentido, passa a valer para todos os praticantes, os que foram envolvidos em atos do 8 de janeiro. E, nesse sentido, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros que foram condenados na mesma esteira, ela é por crimes praticados nesse contexto. Evidentemente que no caso da denúncia do ex-presidente Bolsonaro, há um lapso temporal mais amplo, que advém do período em que ele era presidente, onde desde então, segundo a denúncia, segundo o processo, já estaria urdindo esse golpe de Estado que teria culminado, essa tentativa teria culminado em 8 de janeiro. Mas, de todo modo, mesmo sendo algo que ultrapassa os limites daquele evento, ainda assim o ex-presidente será beneficiado com essa redução. Bom, Denise Campos de Toledo, de qualquer forma, nesse acordo que a gente falava no começo do jornal, a troca foi pela pauta econômica, por aprovações de matérias em favor da economia, não é? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela, Dora, você que nos acompanha. É exatamente isso, Tiago. Houve toda uma negociação para o fechamento da pauta deste ano, antes do início do recesso. A lei orçamentária deve ser votada nesta quinta-feira. Davi Alcolumbre, inclusive, avisou logo no início dessa sessão para a votação da dosimetria que o texto ainda não estava pronto para ir votação amanhã. Haverá uma sessão ao meio-dia, que pode ser adiada até que o texto fique pronto, e se não ficar pronto amanhã, a votação vai ser na sexta-feira, então eles estendem mais um dia de trabalho do Senado para poder votar e fechar mesmo, fechar as contas. A gente já falou aqui sobre o interesse que tem tanto do governo como parte do Congresso na votação do orçamento, da lei orçamentária, ainda este ano, para que não haja atraso no ano que vem da liberação das emendas parlamentares e que o governo não tenha que fazer contingenciamento de despesas em um ano de eleições. Isso também faz parte de um acordo, da aprovação do orçamento. O Hugo Mota, que vinha com embates aí com o governo, de repente está defendendo inclusive a tese, ao aprovar o aumento da taxação das fintechs, das bets, que isso é um reequilíbrio da tributação, uma justiça tributária que se faz aqui, porque muitas isenções, isso também foi colocado em pauta nas votações, isenções que beneficiam determinados segmentos sem que gerem empregos, desdobramentos para a economia brasileira. Então é isso, e só em relação à dosimetria, eu acho que cabe ressaltar que o presidente Lula pode vetar, eles podem voltar a discutir a derrubada do veto, o Supremo já se manifestou contra, e essa decisão, agora, essa modificação do entendimento jurídico por parte do Congresso, ele altera uma decisão do STF, da primeira turma, que condenou toda a trama golpista. Podia haver até discussão de foro em relação aos manifestantes que participaram das invasões, das manifestações mesmo no 8 de janeiro, mas o núcleo da trama golpista também sai beneficiado. E volta para o plenário do Senado, o senador Renan Calheiros falando nesse momento, segue fazendo discurso com o papel na mão, discurso lido, e enquanto os outros senadores acompanham a fala dele. Ao vivo aqui na Jovem Pan. Tentaram coagir o presidente desta casa, intimidaram esse poder, como fizeram com o próprio Supremo Tribunal Federal. Desde quando, senhor presidente, desde quando golpistas têm legitimidade para mediar acordo de anistia ou dosimetria? Seria o acordo da guilhotina com a cabeça. Se for, senhor presidente, a nossa estaria em qualquer circunstância a prêmio. Para golpistas não há perdão judicial. Não há anistia congressual ou indulto presidencial. Além de inconstitucional, é imoral e rejeitada pela sociedade. Perdão ou atenuante a golpista debilita a democracia, atrofia a eficácia do poder judiciário, pune
pune, senhor presidente, a sociedade que obedece às leis e estimula novas tentativas de sequestrar o Estado pelos projéteis e não pelos projetos. Qual seria... Aí o senador Renan Calheiros se posicionando contra a anistia e também o PL da dosimetria. A gente vai continuar acompanhando a qualquer momento direto do plenário, mais informações.